Nós estamos estudando Joel. Joel é o profeta que fala do dia do Senhor, é o profeta que fala do derramamento do Espírito Santo para o povo de Israel, e é aquele também que profetizou para Israel algumas tristezas que eles passariam, gafanhotos acabando com a plantação deles, a seca, também o incêndio. Ele mostra de um modo bem bonito e irônico até como seria se a nação aceitasse a palavra de Deus, como seria a nação de Judá se eles não tivessem se desviado do Senhor. Tudo seria diferente, assim também como muitas pessoas hoje, sejam crentes ou incrédulos, se eles tivessem um relacionamento diferente com Deus para melhor, tudo seria melhor na vida deles. E ele fala também no capítulo 3 sobre o dia da decisão. O capítulo 3 nos fala desse dia. Qual é o dia da decisão? É o dia que Deus decide destruir as nações que são incrédulas, as nações que estão perseguindo o povo dele, e é um dia de prestação de contas, conforme nós já vimos até o versículo 8. E agora, a partir do versículo 9, nós vamos ver que o dia da decisão é um dia da virada. É um dia da virada do fraco para ele se tornar forte. Quem sabe você também está precisando do dia da virada. Alguma coisa na sua vida não está tão bem e você precisa que Deus dê uma guinada em alguns planos, projetos, sentimentos também da sua vida. E é muito importante que a gente esteja aberto para que o Senhor nos transforme antes de transformar a situação da nossa vida. E várias personagens bíblicas são exemplo para nós de uma virada. No capítulo 3 de Joel, a partir do versículo 9, nós vamos ver essa mudança que poderia haver, né? E que haverá mesmo na nação de Israel. Já falei aqui algumas vezes, vocês sabem que a nação de Israel, quando Deus fala desse povo, Ele está falando do passado, mas também está falando do futuro. Porque se tem uma coisa que você pode ter plena certeza, é que a nação de Israel jamais deixará de existir. Podem tentar o que for contra a nação de Israel, ela nunca deixará de existir. Porque Deus prometeu formar um povo, fazer desse povo grande, fazer desse povo forte e fazer desse povo um testemunho para todos os povos. E se no momento você não consegue ver isso, você não está errado não, é porque não dá para ver. A nação de Israel é tida na palavra de Deus nessa época como tesouro escondido, o tesouro enterrado. Quando um proprietário, uma pessoa que passa por um campo, ele encontra um tesouro naquele campo. Ele enterra aquele tesouro, ele vai, vende tudo que ele tem para conseguir aquela propriedade, aquele terreno. Mas ele não está pensando no terreno propriamente, ele quer o tesouro que está enterrado. A nação de Israel está nesse mundo, e o Senhor tem muito interesse para que essa nação se converta, volte aos caminhos dele. E o que ele fez? Ele compra esse mundo para si, através do sangue de Cristo Jesus, e um dia ele vai ter esse mundo nas suas mãos. E esse tempo talvez não demore, porque é quando a igreja subir. Quando a igreja subir, Deus volta a ter o controle do mundo. Ele não tem o controle do mundo? Em parte sim, mas o mundo jaz no maligno. O mundo é de Satanás, é do maligno. Mas quando ele interromper a história,
ele pega esse mundo de volta para ele. Mas é interessante que ele ainda vai usar o diabo. É que o diabo vai estar reinando nesse mundo. Ele vai usar o diabo para trazer aflição para o mundo inteiro, além de outras aflições que ele vai trazer. Então é como se ele estivesse comprando o mundo de volta e desenterrando Israel. E as pessoas que estiverem aqui terão muito contato com a história de Israel, porque Deus vai trabalhar novamente com Israel, até que no final dos 7 anos, chamado tribulação, ele salva todo Israel que estiver vivo. E ele está profetizando sobre isso, Joel. E a partir do versículo 9 nós lemos assim: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Haverá um período de guerra, e essa guerra não é proporcionada pelo homem cobiçoso, ganancioso, conquistador, mas é pelo próprio Deus. Deus vai trazer uma guerra nesse mundo em que Ele vai permitir que nações invadam o território de Israel, e dessa forma, quando Israel parece que vai sucumbir, vai morrer mesmo, Deus vem com o seu exército, o exército do Senhor. Ele vem com a sua espada afiada, ele vem montado no cavalo branco, conforme diz a palavra, e ele vem com as miríades, quer dizer, com milhões e milhões de anjos, e ele vem também, pasme, com você. A igreja do Senhor Jesus Cristo vem nesse dia, no dia da batalha, e nós vamos presenciar isso de alguma maneira. E ele está dizendo que não é um período de paz, é um período em que ele vai vir com justiça, com juízo. Quando o Senhor Jesus Cristo veio nesse mundo pela primeira vez, ele veio como um bebezinho frágil. Ele nasceu numa manjedoura, tipo um estábulo, onde viviam os animais, e ele nasceu ali naquele lugar meio fedorento. Ele também teve uma vida humilde. Ele foi um homem de dores, um homem que sabe padecer, e é um homem que não tinha mimimi. Era um homem trabalhador, era um homem que lutava com a vida. Se você estiver reclamando, poxa, mas eu luto tanto com a vida, trabalho tanto, tenho pouco dinheiro, Jesus sabe tudo isso. Sendo o Rei da Glória, ele viveu nessa situação. Ou você acha que ele queria trabalhar todo dia estava bem animado para trabalhar, mas ele trabalhava. Até os 30 anos de idade ele tinha sua profissão aí, juntamente com o pai. Com o pai talvez só até a adolescência, o pai deve ter morrido ali, mas ele continuou cuidando da casa dele, trabalhando como um carpinteiro, um homem de trabalho duro. E o Senhor Jesus foi humilhado e ele morreu na cruz. Ressuscitou, está de volta para a sua glória, mas um dia ele volta. Mas ele não vai voltar mais como um fraquinho, um bebê vulnerável. Não, nada disso. Ele vai vir como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aí ele vem para julgar a terra. E ele diz assim no versículo 10: forjai. Forjar é esquentar o ferro até o ferro ficar vermelho e bater nele para virar alguma coisa, né? No caso, virar armas. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Então o Senhor Jesus, ele, numa figura de linguagem para nós, ele fala: pegue o ferro do arado, aquele bico do arado que rasga a terra,
pega aquilo lá, começa a desmontar os arados e começa a esquentar o ferro e faça espadas. Ele fala também, pegue as podadeiras, as foices, né? Aquela meia foice que tem, né? Pega aquilo, derreta o ferro e façam lanças, porque é momento de guerra. É uma figura de linguagem que ele está usando. Preparem-se para a guerra. Ele falou mais ou menos isso também quando ele estava no mundo. Ele disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Então essa questão aí do paz e amor, ela é totalmente enganosa. Paz e amor, paz em quem, paz de quem, amor a quem, amor de quem? Só existe paz, só existe amor naquele que é o príncipe da paz, e aquele que disse: Deus é amor. Só nele. O resto é esse movimento pacífico dos homens, só isso. Mas a verdadeira paz, o verdadeiro amor está no Senhor e no Senhor Jesus Cristo. E aqueles que rejeitarem essa paz, Ele vem com guerra. Aqueles que rejeitarem esse amor, Ele vem com juízo. Esse é o nosso Deus, esse é o Senhor Jesus Cristo. Diga ao fraco: eu sou forte. É um momento de tanta tensão, que a gente fica pensando, não combina isso com o povo de Deus. O povo de Deus é um povo pacífico. O povo de Deus não é um povo de guerra. Irmãos, nós estamos em guerra. Nós sempre estivemos em guerra. O mundo jaz no maligno. O maligno é igual um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O Senhor Jesus disse para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para nós podermos vencer os dardos inflamados do maligno, vencermos todo o ataque que vem com armas malignas, e nós vamos vencer com as armas espirituais, a milícia do Senhor, a batalha do Senhor. Nós nos colocamos submissos ao Senhor, mas nós não estamos num parque de diversão. Nós estamos vendo diariamente nossos jovens serem perdidos para os vícios, para a violência. Nós estamos vendo diariamente, não nessa igreja, mas aqui de vez em quando, mas juntando o mundo evangélico, nós estamos vendo diariamente pessoas se esfriando, soldados saindo das fileiras, soldados desertando, ou deserdando, né? Soldados fugindo da batalha. Nós estamos vendo isso acontecer. E o Senhor diz: eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Então não é para a gente ficar repetindo: eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. E na hora da aflição a gente corre. Não. A palavra do Senhor diz em 1 Timóteo 2, versículo 1: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Nós devemos ser fortes, sim, mas no Senhor. E o Senhor está nos dando essa oportunidade de entrarmos nessa batalha. Versículo 11: apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos, para ali o Senhor fazer descer os teus valentes. O Senhor vai juntar as nações, e Ele vai, depois que Ele vencer as nações, Ele vai separar inclusive as nações que estiverem na terra, e vai separá-las como uma separação que se faz de ovelhas e bodes. À direita as ovelhas, à esquerda os bodes. Ele vai fazer essa separação no final desse período, para a entrada do reino dele. Então o nosso Deus é o Deus do dia da decisão. Por enquanto nós estamos numa boa. Por enquanto nós estamos achando que
que está tudo bem, nada acontece, não é tão assim, quem fala isso é meio exagerado, deveria mudar a mensagem, tem tanto texto bom da palavra de Deus, tem Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e a gente deveria se dedicar mais a isso. Tem pessoas que são assim. Toda a palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, até o ponto de dividir aquilo que é visível do invisível. A palavra de Deus, ela precisa transformar a sua vida. Se ela não transformar a sua vida, você nunca vai conseguir dizer eu sou forte, porque é só a palavra de Deus que te fortifica. Versículo 12: levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Vale de Josafá, também conhecido como Vale do Megido, que traduzindo é Armagedon, o Vale do Megido. No final da tribulação, Deus vai trazer uma guerra para o mundo chamada Armagedon. Essa guerra vai ser poderosíssima, porque além de ser o exército do anticristo querendo destruir o povo de Deus, o exército do Cristo verdadeiro vai destruir o exército. Mas também a palavra do Senhor nos fala que haverá naquele dia terremotos em vários lugares, e um terremoto de proporção inigualável na nação de Israel. Então é um dia de terror, é um dia de muito susto, e é bom estar do lado do vencedor, é bom estar do lado do eu sou forte. Você não precisa se preocupar se você já tem Jesus, porque você vai estar do lado já do vencedor, porque você vai vir com o vencedor. Mas aqueles que estarão aqui no mundo, essas pessoas, elas vão ter que fazer uma decisão. Isso é tão importante, irmãos. Talvez alguns achem que não seja importante agora, mas isso é tão importante, porque só de pensar na possibilidade que pode ser um familiar seu, pode ser um amigo seu, talvez pode ser seu filho, sua filha, que estará aqui. E eles precisam estar muito preparados, porque vai ser um tempo terrível. É um tempo curto, é um tempo de 7 anos. Mas é um período que, se a pessoa não decidir logo sobre a sua vida, ela vai fazer besteira. Porque vai ser um período de fome, vai ser um período de tragédia, vai ser um período que, para comercializar alguma coisa, vai precisar ter a confiança de que o Senhor vai sustentar, ou vai ter que receber o cartão de crédito do inferno, que é a marca da besta. A marca da besta vai dar para a pessoa o direito dela comprar, vender, fazer tudo aquilo que fazemos hoje, né? Então, se a pessoa não decidir logo, ela vai acabar fazendo besteira. Ela vai aceitar a marca da besta, do anticristo, e dessa maneira ela já está condenada naquele período todo. E além de sofrer aqui na terra, grandemente vai sofrer eternamente. Porque todos aqueles que aceitaram a marca do maligno, do anticristo, serão lançados no lago de fogo. Versículo 12. 12 já lemos. Versículo 13. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porque a sua malícia é grande. O Senhor está dizendo:
Nesse dia é o dia de colher as uvas, jogar no lagar e pisar as uvas. É uma forma de dizer: o Senhor vai pegar os inimigos e vai destruí-los. E aquelas pessoas que estão seguindo o anticristo, essas pessoas estarão figuradas aqui como uvas, que o Senhor Jesus vai pisá-las. A palavra do Senhor disse que quando o Senhor Jesus pisar, que é uma forma de dizer que Ele vai destruir os inimigos, vai salpicar sangue pelos cavalos, uma forma figurada de dizer, e as vestes brancas de Jesus ficarão salpicadas de sangue. Não é aquele menininho que eu conheci na manjedoura. É por isso que as pessoas gostam dos cartões postais de Natal, porque eles são inofensíveis. Mas quando fala do Jesus na cruz, elas já começam a não gostar. E quando fala do Jesus Cristo juiz que vem julgar toda a terra, elas falam: não é isso aí que eu acredito. Então as pessoas precisam passar em revista a crença delas, e você também. Se você está crendo no Jesus, eu vou usar esse termo, tá? Não é bom, mas eu vou usar. O Jesus bonzinho ou Jesus juiz e reto? Tem que ser o Jesus amoroso que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve. Mas é aquele também que fala que de sua boca sai a língua com a espada afiada. Ele é tanto um quanto o outro. E você precisa estar do lado desse Cristo vencedor, hoje. E seus parentes, seus familiares também. Por isso nós queremos alcançar as pessoas para Cristo. Temos que orar por elas. Orar para Deus dar oportunidades para falarmos de Jesus para essas pessoas. Porque esse tempo vai chegar. Imagina que é rápido. Se o arrebatamento for hoje, elas têm que decidir tudo isso logo. Os 3 primeiros anos e meio que elas tiverem aqui, vai ser um período de muita dificuldade. Mas nos 3 anos e meio seguintes serão de muito pior dificuldade. Então essas pessoas têm 7 anos, se é que elas vão sobreviver até o final, porque haverá muita matança. Não é de ladrões, de homens ímpios, não é nem do próprio anticristo. Deus de uma vez só vai matar 1/3 da população. Imagina se a população for de 6 bilhões de pessoas numa tacada. De uma vez Deus mata 2 bilhões de pessoas. Talvez os seus familiares poderiam estar aí no meio, os seus amigos. Por isso você precisa falar do Senhor Jesus para eles. A malícia é grande, a malícia do mundo é grande, e por isso é o juízo do Senhor que virá. Meus irmãos, quando a gente fala de tribulação, alguém pode pensar: mas Deus é assim, é tão mal? Gente, tem pessoas no inferno agora, e você está esquecendo disso. E é Deus quem mandou pessoas para lá. Tem pessoas que se preocupam mais porque Deus mandou entrar numa cidade e matar homens, mulheres, crianças e animais. Elas ficam presas nisso, mas elas se esquecem que enquanto elas estão falando isso, nesse momento tem pessoas que Deus já enviou para o inferno por toda a eternidade. Então não fica pensando só nesse mundo, porque a vida não se resume a esse mundo. O Senhor, sim, Ele julga a terra, Ele envia pessoas para o inferno. Inclusive o Senhor Jesus falou que você deveria ter mais medo de Deus do que dos ladrões, porque os ladrões podem roubar e podem matar, mas Deus, Ele pode tirar a vida e mandar uma pessoa para o inferno. Essa mensagem, meus irmãos, eu sei que não é popular,
Mas se não tiver esse conteúdo, esse elemento, não tem evangelho também. Porque o evangelho é para salvar pecadores. Salvar do quê? Da insônia? Não, salvar do fogo eterno. É isso que nós pregamos para as pessoas. Não uma vida melhor e mais feliz nessa terra. Nós estamos pregando para pecadores se converterem, porque a ira do Senhor está próxima. Versículo 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Esse é o dia terrível do Senhor, é o dia do Armagedon, também chamado de o dia da decisão. É muito importante que os nossos amigos, pessoas aqui que não fizeram essa decisão, façam, porque Deus vai ter o dia dele, Ele vai tomar a decisão. Mas nós, pessoas hoje no mundo, precisam tomar a decisão. Qual é a decisão que você precisa tomar? Se você não é crente em Cristo Jesus, a decisão que você precisa tomar é render-se a Ele, arrepender-se de seus pecados e entregar a sua vida ao Salvador Jesus. Se você já é crente, a decisão que você precisa fazer é se tornar um crente melhor, ter uma vida mais entregue ao Senhor, uma vida usada pelo Senhor aonde você estiver. Versículo 15. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Para mostrar que vai ser um dia muito horrível, não é um dia ensolarado, é um dia que não haverá o brilho das estrelas à noite, não haverá o brilho do sol, é um dia tenebroso. Eu imagino que quando o Senhor Jesus foi colocado na cruz, foi um dia muito tenebroso. Era meio-dia e estava escuro. Porque Deus queria mostrar para o mundo que aquele era um dia terrível. E o dia da decisão, o dia do Armagedon, o dia do Senhor, também vai ser um dia terrível. Irmãos, não pense que porque você não vai estar nesse dia, pelo menos não do lado dos perdidos, né? Não pense que esse dia não existe. Esse dia existe. Eu estou tentando trazer para os irmãos a realidade que talvez os nossos familiares dará tempo deles estarem nesse período, ainda na geração deles. E se não for assim, os nossos familiares que morrerem sem Jesus, eles nem precisam estar nesse período, eles já estarão num momento mais terrível ainda, que é no inferno. Então, se nós tirarmos o nosso fervor da evangelização, o nosso fervor de que pessoas precisam do Senhor Jesus, nós estaremos sendo cínicos diante do perigo, diante da morte, e a gente sem se preocupar com o que vai acontecer com os perdidos. Versículo 16. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Deus está trazendo uma palavra de esperança para a nação de Israel. Eu não me preocupo com Israel. O que está acontecendo hoje, por exemplo, é uma dos muitos conflitos de Israel. Desde 1948 até hoje é o 9º conflito, ou 10º conflito que Israel está passando. Israel vai passar por isso daí. Israel vai vencer, como sempre acontece, porque Deus quer a nação em pé para esse período da tribulação. Minha preocupação não é com a nação de Israel. Minha preocupação é com as pessoas que eu conheço e as que eu não conheço,
mas que estão vivendo na minha época, agora. Porque se o arrebatamento for agora, essas pessoas passarão por esse período. Eu estou aqui em Jacutinga há vários anos, como alguns de vocês também, né? Tem pessoas que eu não sei o nome, mas eu conheço porque eu vejo, né, essas pessoas. Já vi essas pessoas de cabelo branco, preto, estão com cabelo branco igual o meu, algumas estão sem cabelo, e eu estou vendo essas pessoas passarem por mim. E elas estão me vendo também. Mas se o Senhor me der a oportunidade de falar de Jesus para essas pessoas, seria muito bom. Se eu criar oportunidades para falar com elas, também seria muito bom. Porque quando eu penso no dia do Senhor, é um dia distante para mim, é um dia que eu não estarei aqui do lado dos perdidos, mas essas pessoas conhecidas, pode ser que elas estarão. Se elas viverem mais 7 anos, se o arrebatamento for agora, elas estarão. E isso faz com que esse dia e o momento da tribulação se torne um momento muito real para mim, mesmo eu não estando aqui. Por isso, meus irmãos, agarrem-se à verdade da palavra de Deus e façam com que outras pessoas também agarrem a palavra de Deus como verdadeira. Mas talvez essas pessoas, elas zombam, elas não acreditam, e elas têm a parcela da culpa delas, mas eu me atreveria a dizer que grande parte do cinismo, da indiferença, da frieza, do incrédulo é porque não há crentes fervorosos, não há crentes que acreditam nessas coisas. Se você não acredita nisso, então você não pode transmitir isso como verdade para as pessoas. Logo, se não é verdade, elas não se preocupam. Se você não se preocupar pelos incrédulos, eles estão mais perdidos do que eles já estão, porque eles não estão preocupados. É você quem deve se preocupar com eles. Por isso que o crente, ele está sempre sofrendo, porque embora a vida espiritual dele, a vida eterna, já esteja resolvida, ele tem que sofrer pelos outros, porque os outros não vão sofrer. Naturalmente o incrédulo não sofre. Você acha que ele vai acordar durante a noite e falar: estou desesperado porque um dia vai ter um período de tribulação e pode ser que eu esteja aqui. Eu estou desesperado porque eu posso morrer e ir para o inferno. Você acha que ele está preocupado com isso? Não, porque ele tem subsídios, ele tem recursos diariamente bombardeando na cabeça dele que só existe o aqui, que só existe agora, e que no máximo vai ter algum lugar bom para ele quando ele partir desse mundo. Se nós não nos preocuparmos com eles, eles não se preocuparão. Precisamos levar para eles esse desespero. A gente não leva esperança, você está falando para a gente levar desesperança? Só existe esperança para aqueles que foram desesperados, estavam desesperados. Você só tem esperança da vida eterna porque um dia você estava desesperado. Se eles não se encontrarem nesse desespero, então nada feito. Não tem ninguém que se converte sem estar desesperado. Porque se alguém é salvo de algum perigo iminente, de algum perigo que pode atingi-lo a qualquer momento. Se não existe inferno, não há do que se preocupar. Versículo 17: sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Aí o Senhor está já contando o final da história para nós, que a nação de Israel será salva,
Por isso eu não me preocupo com a nação de Israel. Não tem nenhum povo que Deus falou que um dia eu serei Deus deles, um dia eles habitarão comigo, um dia a terra deles será santa. Não tem nenhum povo assim, nem brasileiro, nem americano, nem inglês, francês, qualquer país da África. Não existe nenhum povo que Deus tenha feito uma promessa, eles vão se converter. Não tem nenhum povo que Deus fala assim, todos serão salvos. Essa história desses adesivos, o Brasil é do Senhor, bendita a nação cujo Deus é o Senhor, colocando isso para as nações. Não tem nenhuma nação cujo Deus é o Senhor, é só Israel. Então, a nação de Israel não gera em nós preocupação. Claro que alguns vão morrer por rebeldia e tudo mais, mas como nação, tá? Não como indivíduos. Como nação, Israel está garantida. Salvação no final para eles. Mas nós precisamos nos preocupar muito com os perdidos que estão ao nosso redor. Aí ele fala das bênçãos para Israel, muita alegria para a nação de Israel, né? Versículo 18. Alguém pode ler, por favor, versículo 18? E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sidim. Esse é o reino que Cristo vai estabelecer na terra, um reino muito bonito. Esse aqui é o dia da compensação. A nação de Israel será compensada por todo o sofrimento. Versículo 19: o Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Isso já aconteceu para o Egito, já aconteceu para Edom. Versículo 20: Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Então veja, nós não temos preocupação com a nação de Israel, o povo de Deus. O povo de Deus está garantido. Você precisa se preocupar, claro, se você encontra um judeu, pregue para ele precisa se converter. Mas você precisa se preocupar com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas que cruzam aí na sua frente. Nós precisamos nos esforçar para levar o Evangelho para eles. Versículo 21: eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Ou seja, salvação completa para a nação de Israel, para Judá. Essa é a compensação. Então nós vimos hoje, terminamos aqui o nosso estudo de Joel, um dia da virada. Um dia vai virar toda essa história aqui, a chave vai virar, como se diz. Não haverá mais paz como nós temos agora. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Nós não estamos preocupados por nós, mas nós estamos preocupados pelas pessoas que não têm o Senhor Jesus. Isso é o nosso esforço. Nós precisamos sempre nos esforçar. E a gente sempre deve promover, a gente está promovendo estudo para que os incrédulos e pessoas, até de igrejas também, ouçam sobre a salvação. Devemos sempre promover isso, porque nós estamos aqui para isso mesmo, não é? Deus virou a história de algumas pessoas, de José, de Jó, de Ana. Ele virou a história de Zaqueu, de Pedro, e Ele quer também virar a história de muitas pessoas, quer transformar a vida de muitas pessoas, como a sua vida talvez precisa também ser transformada. Que Deus abençoe os irmãos, orem por Israel. A palavra do Senhor diz, alguns até ficam preocupados com isso, quando ela diz no Salmo 122, orai pela paz em Jerusalém. Até alguns não entendem isso, e vamos orar pela paz. Irmãos, Jerusalém vai entrar no inferno na terra. Isso aqui é o futuro de Israel. Não vai ter paz, mesmo que você ore. Eles tinham que orar pela paz em Jerusalém,
antes de vir o rei. Quando veio o rei, eles rejeitaram, tudo já está escrito. Então, não adianta você orar pela paz de Jerusalém, não adianta você orar pela conversão de Satanás. Ninguém faria isso, né? Um aluno na escola uma vez perguntou se poderia orar por Satanás, pela conversão dele. Eu falei, de jeito nenhum, não precisa, não tem necessidade disso. Mas se ele é pecador, a gente tem que orar por ele, né? Mas aí ele entendeu que Satanás já está sentenciado. Mas, meus irmãos, nós precisamos orar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Eu estou apelando para que você faça isso. Eu não tenho familiares incrédulos, é interessante isso daí, né? Deve ter alguns, né, que eu não conheço, não sei, mas já vem de uma família assim, do Evangelho. Graças a Deus por isso. Mas da minha esposa não. Então eu tomo as dores dela e eu oro pela família dela. E eu quero orar também pelas suas famílias. Tenho orado por todos os irmãos aqui, pelos familiares de vocês, porque deve ser muito triste ter familiares não crentes. Eu fico pensando isso daí, deve ser muito triste. Por isso, algumas pessoas não estão preocupadas, alguns crentes não estão preocupados. Já pensou uma coisa dessa? Há crentes que passam uma semana sem orar pelos seus familiares não crentes, talvez, eu não sei, estou só chutando aqui, né? Mas passar um dia sem orar por eles já é um pecado, porque você tem uma responsabilidade para com eles. Vamos orar. Senhor, agradecemos pela Tua Palavra. A Tua Palavra é uma palavra também de juízo, de condenação, e nós estamos livres da condenação, mas nossos amigos não, nossos familiares também não. E por isso, ó Deus, nós pensamos neles, sofremos por eles e pedimos, ó Pai, que o Senhor use as nossas vidas para alcançá-los com a Tua Palavra. Que seja, ó Pai, uma mensagem em rede social, que seja, ó Deus, uma oração por eles, mas que nós nos preocupemos e façamos alguma coisa, além de pensar neles. Nós agradecemos porque o Senhor tem um plano maravilhoso para com a nação de Israel, e certamente será cumprido isso. Mas nós sabemos que também o Senhor tem dado a oportunidade para incrédulos aceitarem a Tua Palavra. Se eles não aceitarem, eles estão perdidos. Por isso, ó Deus, faça dessa igreja, faça desses irmãos evangelistas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.